Entendeu? Não é o único problema. Julio, Tem outros problemas. Nunes aqui, aí tu pode responder que foi direcionado a você mesmo. Ele falou: querem mais tempo para ele? Quanto tempo? Até cair em todas as competições? Se for assim nessa pegada que o Túlio tá falando, o Abel tava até hoje no Mengão. Eu não tô falando. Qual foi o momento que eu falei que tem que dar mais tempo ou não? Eu acho que com 11 jogos, olha só, com 11 jogos é o início de trabalho. Se fosse no início do ano, que você tivesse iniciado o Carioca e ele tivesse o mesmo resultado como agora, ia pedir para ele sair? Ele entrou pro Brasileirão iniciar e no meio da Libertadores. Meio de temporada. Por isso que quando eu falo, eu defendo, olha, não vamos negociar ninguém, e que não fosse nem que fosse o Lincoln, né? Eu falo, porque você não defende o Lincoln, eu defendo a manutenção da equipe. De não mudar. Por isso eu não queria que o JJ fosse embora, entendeu? Por quê? Pra não mudar, a gente tá no meio de temporada, a gente não tá no início de temporada. A gente não vai ter esse tempo todo que tá todo mundo achando que, vai lá, negocia, aí quando você tirar um jogador, a gente vai ter eliminatórias agora, que a Conmebol confirmou, a FIFA confirmou, entendeu? Então, assim, a gente só pra terminar, a gente pode debater a saída do Domi, beleza, vamos tirar o... Tu não deixa eu falar? Não, deixa eu só finalizar. Manda ele embora? Traz o, sei lá, Dorival, o Renato, que vai ser nível Brasil. É isso. Vamos entrar no velho ciclo do futebol brasileiro. É pra ti mesmo o superchat. Vai ter que ler, vai ter que responder. O Mauro Chaves falou: o elenco vem mal desde o início deste ano no Carioca. Pouca finalização e quando tem chance, poucas perde. O último Fla-Flu criou muito e perdeu tantas. E o Matheus Coelho, que falou pra você, falou: faz o seguinte então, vende o Gabigol, BH e Gerson pro Benfica, já que sai todo mundo, tá de boa? Valeu, Tulhão, você tá certo. Volta a Bel. Tô certo, pô. Tô certo. Eu acho que talvez esses jogadores, ao invés de você mandar embora, você pode botar ele no banco. Agora eu quero ver quem vai ter peito de botar o Gabigol no banco. 2 gols no final de Libertadores, vai chegar e falar, irmão, vai ficar no banco. Bruno Henrique, vai pro banco. Gerson, vai pro... Eu quero ver. Quem vai botar? Marcos Braz, Landim, Dorival Júnior, Renato Gaúcho? Eu duvido. Duvido. O que eu tô falando é que se você tá pedindo fora, pra ser coerente, pede fora todo mundo. Se você quer cobrar o técnico, você cobra todo mundo. Agora, então, se todo mundo quer... Olha só, cara. Se todo mundo quer ir no senso comum e quer somente... Acha que o problema é só o técnico, beleza, pô. Então, tá tranquilo, não preciso nem comentar. Eu vou além. Eu acho que o problema não é só o Domi. O problema é Gabigol, o problema é Bruno Henrique, o problema é Everton Ribeiro. A gente consegue separar essas duas coisas? Oi? A gente consegue, sendo que se você for separar e você for olhar e falar assim, olha, vamos esquecer os outros problemas, é igual a vida. Você tem um monte de problemas. Você fala assim, não, mas esse aqui eu vou separar e vou olhar só pra esse aqui. Sendo que esse aqui, só o Domi não resolve o meu problema. Na verdade, ele vai criar um novo problema. Por quê? Você trazendo outro técnico, independente de quem seja, tá? E não vou nem dizer aqui que se ele tem que ficar ou não. Você vai trazer outro técnico, sendo brasileiro ou não, é um novo ciclo. Aí o técnico vai começar o trabalho e não sei o quê. De um time que já não joga bola há muito tempo. Já com outro técnico. O Marcos Braz faria o que hoje, então, Túlio? Só para entender até, né? Se eu sou o Marcos Braz, eu primeiramente ia lá conversar para tentar entender o que está acontecendo. Não tem como a gente analisar, se você fosse o Marcos... Eu não sei, eu não sou o Marcos Braz. Eu não sou... Se eu sou o Marcos Braz, eu ia lá conversar. Porque assim, se ele for interferir em quem o Domi bota, quem o Domi tira, tá errado. Tá errado. Porque aí você não contrata o técnico, você vai lá pra beira do campo e você treina o time. Agora, eu ia lá procurar saber o que tá acontecendo. E não só do técnico, mas dos jogadores também. Falei, irmão, e aí? Gabigol, o que tá acontecendo? Bruno Henrique, o Felipe Luiz, já nos líderes do elenco, procurar saber se tem algum problema a mais. Tá faltando alguma coisa? O Flamengo tá deixando a desejar alguma coisa em estrutura? Depois de um 5-0 vocês estão insatisfeitos com o técnico? Só perguntar, e aí, tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Vai fazer o quê? É só mandar o técnico... Olha o pensamento de vocês. Que é o mesmo pensamento desde quando eu me entendo pro futebol. Manda o técnico embora. Resolve tudo. Só pra gente ter uma base aqui, eu tô olhando o mapa de calor do Everton Ribeiro. Ele mas pouquíssimas vezes, pra gente ter uma ideia, não tem nada pintado dentro da grande área. E o Gabigol, hoje... ele chutou 2 bolas para fora. Para o gol, ele não chutou nenhuma. Isso eu estou só analisando 2 peças, né? Uma, que é o nosso goleador, teoricamente é o nosso goleador, foi o cara responsável por 2 gols, claro que num conjunto, mas foi o cara que meteu 2 gols na Libertadores, e o Everton Ribeiro, que é um dos cérebros do nosso time. A atuação
o mapa de calor do Everton Ribeiro, eu acho que ele jogou pelo menos 60% no campo defensivo. Ele foi muito pouco para o campo ofensivo. E vou te dizer que não tem mancha dentro da grande área. Olhando para o Gerson, a gente tem uma impressão muito salpicada dele, mas sem efetividade. Ele jogou 65 minutos, deu 24 toques na bola, bola longa foi uma. Ele não deu nenhum chute a gol. Então, a gente tem várias peças que não conseguiram jogar e estavam dentro de campo. Hoje, a gente não viu, por exemplo, ele virar e falar: olha só, Gerson, você vai cair para a direita. Everton Ribeiro, quero você caindo na esquerda. O Arrascaeta, você vai jogar na direita hoje infiltrado. Não foi isso. A gente viu um time hoje jogando com uma certa liberdade de que jogava no ano passado. O que nós vimos hoje foi um Independente que deu aula de futebol. O time do Flamengo não conseguiu se encontrar. Tomou um sacode. Os 5 que a gente deu no Grêmio o ano passado voltaram hoje. Os caras hoje jogaram com propriedade, no time da bola, com marcação alta, pegando a primeira e a segunda bola. A verdade é que o Flamengo hoje viu um passeio, viu o Independente passear dentro de campo. E aí eu tô com o Túlio. A culpa não é somente do Domi. Assim, a gente pode ir ainda mais a fundo nesse discurso. Tem um superchat do Matheus Coelho que falou: Renate é mala, mas é melhor que auxiliar. O Marcelo Silva mandou aqui no chat: vamos refrescar a cabeça. Olha, Atlético Mineiro 1-0 no Flamengo, Goianiense 3-0, Ceará 2-0, Independente 5-0. E o Domi não é o único problema. Eu concordo contigo, Túlio, quando fala que não é o único problema. Mas é um problema, o Domi? Sim, é. Claro que é. É o principal problema? Não, eu acho que... Também não acho, não. Eu não acho que é o principal problema, não. Porque assim, vamos botar, como é que o time, vamos pegar o jogo, qual foi a melhor atuação desse time sob o comando do Domi contra o Fluminense? Pega a postura da equipe do Flamengo contra o Fluminense e vê desses outros 10 jogos do Domi, ele completou 11 jogos hoje, qual foi o jogo em que o time jogou daquela forma? Não só em lance de criar chances, mas em postura, em marcação. Eu por várias vezes comentei aqui na transmissão naquele dia, lembrando muito o Flamengo de 2019, não sei o que, papapá, que era um Flamengo que a gente estava acostumado a jogar. Pega ali e vê. Indo aqui, a produção até me chamou a atenção para o seguinte, que os times brasileiros não sabem jogar na altitude. A gente olhando aqui o número de finalizações, 20 do Del Valle, eu falei só, os caras chutavam, 5 do Flamengo. Quando o único chute que o Bruno Henrique acertou no gol, o goleiro bateu roupa, né? E aí, o técnico não tá lá dentro. Talvez o Domi pode ter falado, não, vamos chutar e tal. E aí o Bruno Maia falou o seguinte, aqui eu faço questão de ler também, torcida não está acostumada a ganhar, mentalidade perdedora quer trocar de técnico. E o Rodrigo falou, você quer o Mengão na lama de novo, Túlio? Responde aí. Quem quer o Mengão na lama é quem quer fazer as mesmas coisas que a gente fazia no passado, Esse era o Flamengo. Vamos pegar primeira gestão do Eduardo Bandeira de Melo, 13 técnicos em 3 anos. O que a gente ganhou? Uma Copa do Brasil. Segunda gestão do Eduardo Bandeira de Melo, 8 treinadores. O que a gente ganhou? Carioca? Mas então, se você identifica que o técnico é ruim, permanece nele só para não entrar nessa mentalidade anterior de troca técnica? Eu não sei. A minha pergunta seria o seguinte hoje. Olha só, cara, o Abel ficou quantos jogos, Simon? 16 jogos. Quantos jogos? 16. De 16. O que o Abel fazia? O Abel... merda. O Abel tinha todo mundo? Não, o Abel fazia. O Abel, olha só, o Abel pegava primeiro. Tinha jogadores como a Arrascaeta, colocava na reserva. Não usava a Arrascaeta como titular. Como o Domenech fez agora. Pegava... Não, hoje ele jogou, hoje. A Arrascaeta não foi reserva hoje. É titular, inclusive. Hoje. Pegava, mudava o posicionamento do Gabigol. E uma série de outras coisas. E vai lembrar também que o Abel já veio com desgaste, já veio com prazo de validade, né? Todo mundo já sabia disso. E aí, o que eu tô querendo dizer... Vou desenhar mais uma vez. A gente tem uma pica na nossa mão, certo? Tu tá achando que o problema tá só numa ponta. O problema, não é achar que tá só numa ponta.
Simon, você que olha só, o time tá mal, o Gabigol tá perdendo o gol, Bruno Henrique jogando nada, aí você olha e fala assim, não, mas o problema é só o técnico. Eu sei que, olha o que você tá querendo dizer. Falar que o técnico é o problema é dizer que o problema é só o técnico. Ué, é o que você tá dizendo, tô todo mundo aqui defendendo que o cara tem que sair. Nego tá me chamando, aí o que eu tô falando, o que eu faria? Você quer saber o que eu faria nesse momento? Eu faria o seguinte, eu ia procurar, se eu fosse dirigente, procurar saber o que estaria acontecendo, me reuniria com o elenco, me reuniria com o técnico, procuraria saber. Eu, nesse momento, agora, eu acho que você pegar, primeiro que se você demitir o Domi, você já tá jogando pra torcida dizendo que o problema era ele. Então, o outro técnico que chegar, né, porra, é solução. O cara vai trazer quem? Renato ou quem for, é solução. Então, automaticamente, Gabigol vai jogar bola, o Arrascaeta vai jogar bola, coisa que não aconteceu com Jesus. Ele não chegou aqui, automaticamente, o Gabigol jogou bola, o Arrascaeta jogou bola. Depois de 10 jogos, como era que tava o time do não Flamengo? Não foi? Pega o início do Jorge Jesus, a gente foi eliminado da Copa do Brasil com o Jorge 10 Jesus. jogos. Pega lá o início. Primeiro jogo do Domenech, se hoje fosse um jogo de Copa do Brasil, o Flamengo fosse eliminado com o Domi, o que iam estar falando? Peraí. O Flamengo não passou, não deu vexame. Levou aquele 3-0 no Bahia, mas foi no iniciozinho, era o primeiro ou segundo jogo do Jorge Jesus. Não era o primeiro ou segundo jogo, não, era o mais jogos. Sim, pode recapitular aí. E hoje foi o 11º do Domenech. E sabe o que é pior, Túlio? Eu também, assim, eu não sou favorável a essa visão simplista, troca toda hora, tal. Mas quando se há uma fagulha, uma amostrazinha, sabe, de que ele toma algumas decisões certas, tal, é questão de tempo, vai engrenar, eles vão se entrosar, o time vai entender o que o técnico quer. Mas o Domenech, para mim, desde que pisou na Gávea, lá no CT, no Ninho do Urubu, fez mais trapalhada do que deu esperança, entendeu? Esse é o problema. O cara já vinha sob desconfiança e não tá dando aquela, sabe, não fez... Tá, e o que você faria? Você demitiria ele? Mandaria ele embora? Você mandaria ele embora? Você mandaria ele embora, então? Não, depois de hoje, pra mim, foi a gota d'água. Eu falei no intervalo, cara. Eu falei assim, é início de trabalho ainda, claro. A gente tem que ter, né, o problema é que foi um vexame que a gente não pode tolerar, cara. Mas olha só... a gente teve vexame com o Abel, a gente perdeu uma Copa do Brasil no Maracanã pro Santo André, que é vexame maior que esse, e o Abel voltou. Se fosse esse pensamento, o Grêmio teria que tirar o Renato. A gente tomou um 3-0 do Cabanhas com o Joel Santana. O Joel Santana voltou depois pro Flamengo. Isso não é parâmetro, né? Positivo? Hã? Mas isso é exemplo positivo? Não, isso não é, eu acho que isso não é parâmetro. Eu acho que isso não é parâmetro. Vexame tanto quanto, então um não justifica o outro. Não é querer justificar, mas eu acho que isso não é parâmetro. Então vamos lá. Então, na sua opinião, eu deveria demitir o Domenech. Então é isso. Eu acho que o problema não é só o Domenech, não é só demitir o Domenech. Eu acho que só substituir. Mas o Domenech é um dos principais problemas. Mas eu tô falando isso desde o início, gente. Não é. Olha o que eu tô falando. Na transmissão. Que vai atrás das outras mudanças. Olha o que eu estou falando. Não é só fora Domenech. Não é só responsabilizar o Domenech. É cobrar todo mundo. Se é fora alguém, é fora todo mundo. Claro que não é no sentido literal. Você não vai chegar lá no vestiário e vai falar assim: olha, vamos demitir todo mundo? Como não dá pra chegar agora e você demitir o Léo Pereira e o Gustavo Henrique? Não dá pra fazer isso. O que se deve fazer? Outras atitudes você pode tomar. Eu tô falando que a cobrança, pode reparar, quando ganha, Gabigol fez gol de pênalti, marcou lá não sei o que, Deus Menec, beleza. Aí perde, só o cara é culpado. Ninguém olha as oportunidades. O Michael perdeu o gol. O que o Michael mostrou até agora, com a contratação no Flamengo? Só o cara é o culpado. Mas pra defender teu argumento, tu fala que não, cara, não é defender meu argumento. Olha só, eu tô falando que o problema não é só o cara. Tem mais problemas. Você tem um time que já não atua bem há muito tempo. Você tem uma série de fundamentos errados, né? Fundamentos o quê? Finalizações, os caras perdendo o gol, errando passes. E eu não tô falando errando passe como o Mari fazia, que ele pegava e lançava lá na frente corretamente, né? Pegava a bola longa, errando passe de meio metro. Deixa eu desenhar do outro lado aqui, ó. A gente tem um restaurante. O cozinheiro tá esquecendo o sal todo dia na comida. O caixa tem um atendimento horrível, mas tá fazendo suas contas lá, mas tem um atendimento horroroso. Aí chega o dono do restaurante e fala assim, não, vou demitir esse cozinheiro porque ele nunca coloca sal na comida. Aí o Túlio, o gerente do restaurante, fala, não, porque o caixa também é ruim.
Não demite o cozinheiro, vamos segurar o ruim lá. Ele tá falhando, mas ele não é o único problema. O caixa também é ruim. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ô, Simon, esse pensamento é nesse tipo de pensamento. É nesse tipo de pensamento querer comparar time de futebol com outras coisas, né? Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Ninguém pressiona cozinheiro, ninguém torce pelo caixa, né? Porque o Pereira é ruim, ninguém tem paixão, eu tenho paixão pelo, né, pelo fast Agora, food. Por isso que os dirigentes chegam lá e cobram 200 conto, porque como eles têm essa visão, empresarial, o cara vai lá e cobra, não vê que ele tá gerindo um time de futebol. Time de futebol é time de futebol. Não tem como a gente comparar. O que eu tô falando, você quer tirar o Domi? Você tira o Domi. A gente vai continuar com os outros problemas. Não vai mudar o fato de que o Gabigol perde chance. Oi? Quais são os outros problemas? Ué, você acha que tá tudo bem o time? O Gabigol perde 500 gols, a zaga bate cabeça todo jogo, o time não consegue fazer uma saída de bola, você tem lá o meio de campo que não joga. Então assim, se todo mundo acha... Hã? E aí, então, se demitir o técnico, não dá pra corrigir os outros problemas também. Eu acho que não é somente esse o problema. O técnico não é somente esse problema. E nem acho isso. É uma solução muito simples. De que vai chegar um outro técnico na altura que a gente está agora. E vai resolver todos os problemas do Flamengo. Eu não acredito. Até porque, e eu não tô olhando só se fosse falar assim, a gente vai mandar o Domi embora agora, a gente vai trocar agora lá no vestiário, vai trazer o Miguel Ângelo Ramírez e vai falar, troca agora. Porque eu tenho certeza que o cara ia chegar no Flamengo, já tinha essa certeza antes. Ia fazer um puta de um trabalho. Agora, os caras não vão. Eles não vão pra Europa, eles não vão buscar o Miguel Ângelo Ramírez. Vão trazer um técnico brasileiro e a gente sabe como é que é. E é uma forma mais simplória, uma forma que foi tomada em gestões do Flamengo que não deu certo, que não mostrou de forma... É isso, Simon. É aquilo que eu falei lá no meu texto. O que é insanidade? É você tomar as mesmas decisões esperando resultados diferentes. Quando o Flamengo tomou uma decisão diferente, trouxe o Jorge Jesus, olhou lá pra fora da caixa. A história tá aí pra contar. O Abel Braga de novo, então, é isso? Não, pô. Ô, Simon, quem era especulado no Flamengo aqui no Brasil, né, antes do Jesus chegar? Quem era especulado? Roger. Dorival Júnior, Dorival Júnior era os especulados no Flamengo na época. Roger, onde está o Roger hoje? Quando o Jorge Jesus saiu, o Roger foi especulado? Não foi especulado porque o Flamengo pensou fora da caixa, cara. Não vai fazer isso de novo, sabe? Simon, você acha que no meio de Libertadores o Landim vai virar pro Bruno Spender e o Maguire e falar assim, vai lá na Europa de novo, me traz outro técnico. Vamos fazer uma seleção. Não trazer o Ramírez, por exemplo? Oi? Não pode trazer já o Ramírez do Equador? Não vai trazer, filhão. Vai trazer um técnico brasileiro. Tu quer apostar aqui comigo? Aposto com você que é ao vivo. Aí é outro. É outro não vai, filhão. Não vai, esquece. Não vai. A coisa que a gente está discutindo é manter ou não o Domi. Outra coisa é quem vai trazer depois. Esses caras aí que estão gerindo hoje o Flamengo são os que trouxeram o Jorge Jesus da Europa e trouxeram o Domenech da Europa. Trouxeram o Abel. Agora vão trazer o Mano Menezes. Ô, Simon, olha só. A análise que você está fazendo é que como se o Flamengo fosse gerido pelo Marcos Braz. O Flamengo não é gerido pelo Marcos Braz. O futebol do Flamengo não é gerido só pelo Marcos Braz. Então, assim, se você está achando que eu chego lá para você, a gente está lá no Flamengo, você é o presidente, aí eu tenho um grupo que já é dividido, que gere o futebol, que tem as suas brigas, aí eu vou lá, trago uma escolha, deu certo, caramba, você vai me dar, carta branca, falar, irmão, vai lá e busca de novo. E eu tô com a pressão, uma oposição do lado aqui, do cara que quer outros, né? Até porque fosse por esse lado, o Abel não tinha nem... Aliás, o Abel nem foi demitido, ele pediu pra sair, né? Eu teria trago outro técnico. Tu acha que esse outro lado vai deixar eu ter de novo carta branca? Não vai, filhão. A solução vai ser caseira nacional. Esquece. Esquece. É outro não. É aí que eu tô falando. A análise simplista é falar, olha, vamos mandar o Domi embora e vamos trazer o Miguel Ângelo Ramírez. Ontem o Miguel Ângelo Ramírez falou que foi consultado. Por que não trouxe o Miguel Ângelo Ramírez antes e iria trazer agora? Então, assim, é muito fácil eu chegar e falar, olha, vamos mandar embora o Domi e traz o Guardiola, pô. É muito fácil. Mas
achando que tem essa possibilidade. Ou o que eu tô querendo dizer é, a responsabilidade é dos jogadores também. Se for para cobrar, tem que cobrar de todos, e o problema não está só no técnico. Se quer trocar o técnico, se as pessoas acham que essa é a solução, a gente pode debater os nomes que possivelmente você pode trazer. Miguel Ângelo Ramírez, o próprio Renato Gaúcho e tal, o que não tira os outros trabalhos. O que o Gustavo Henrique não joga desde Jesus. O Léo Pereira, a mesma coisa. Então, assim, outro técnico vai resolver. Michael, mesma coisa. Peladeiro, não joga nada. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: olha só, nós estamos em segundo lugar no grupo. Os outros 2 times abaixo de nós, cada um tem 1 ponto. Nós temos 6. Então, não é terra arrasada ainda. Nós vamos jogar contra o Barcelona ainda na semana que vem. E, até então, se perder, ele chega a 4, né? Oi? Aí, se perder, cai para 2 a diferença de pontos. Não, mas aí é aquele detalhe. Eu não acredito que o Flamengo vai. Depois de hoje, eu não acredito que o Flamengo vai perder uma outra partida e da maneira como a gente viu hoje. Porque, Simon, o que Qual foi aconteceu... a esperança que o Flamengo deu hoje de que vai ganhar o Barcelona depois? Não, eu não estou dizendo que hoje tem algum sinal que nós vamos ganhar, mas a pane que deu hoje, eu tenho certeza absoluta que ou eles vão se reunir e falar, olha só, tá tudo errado. Por que não fizeram isso depois do Atlético Goianiense? Por que não fizeram isso depois do Ceará? Porque vai ser na próxima. Não sei, aí eu não sei te dizer. Pois então, nada me explica que agora... Agora, o que não vai adiantar e o que a gente vai cair na esparrela da mania do futebol brasileiro é o seguinte: o futebol brasileiro, desde 2003, ele tem uma permanência média de 6 meses de um técnico no time. Aí, por exemplo, tomou de 5-0, foi uma vergonha, coisa e tal. Aí neguinho vai na Gávea, vai pichar o muro, vai jogar pedra, vai querer bater, vai querer acontecer. E aí a diretoria vai fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, a galera tá puta com o Domi, vamos tirar o Domi, pega um outro cara aí, bota, que vai resolver. Não vai resolver, porque a gente vai cair na mesma esparrela. Eu sou a favor do projeto. Hoje a gente está a 3 pontos do primeiro colocado no Campeonato Brasileiro e a gente está em segundo lugar no nosso grupo. Então, teoricamente, a gente não está com terra arrasada. A coisa ainda não descambou. Óbvio que a gente tem que ligar o botão amarelo. Olha só, atenção. Está ligado já, faz 2 meses. Agora, o que não pode... 2 meses, não. A gente não está 2 meses nesse ponto. Se você pegar, por exemplo, e eu fiz isso no programa, os 8 primeiros jogos... Os 8 primeiros jogos do JJ e os 8 primeiros jogos do Domi, a diferença era mínima. Já foram 11 agora, Nazário. Já foram 11. Ok. Mas eu estou falando para você que nós estamos pegando uma situação em que o JJ, quando pegou o Flamengo, ele pegou o Flamengo num lapso de competição. A gente estava na Copa América. Ele teve tempo para treinar, ele esperou os jogadores chegarem da Copa América, o Cuejá chegou atrasado, tanto é que a gente viu o Arão crescer, o Cuejá cair de produção. O Domi não teve esse tempo. O Domi, para dizer que não teve tempo, ele teve semana retrasada 5 dias de prazo para treinar. Então, o que a gente tem que entender é que é o seguinte: vamos tirar o Domi. Mas peraí, gente, calma aí. O cara começou no meio do fogo. Ele não teve 15 dias para treinar a equipe. E detalhe, além dele não ter tido esse tempo, além de ele não ter a oportunidade de conhecer os jogadores treinando, nós vamos entrar numa competição daqui a 15 dias. Ele não teve isso. Ele entrou com a roda girando já, o carro já estava girando. E detalhe, ele sabia, né? Ele sabia, não foi enganado. Não, claro que ele sabia. Mas ele chegou já fazendo besteira. Mas ele não contava. O time não funcionava. Mas ele não contava também com a queda de produção dos jogadores, que a gente não pode tirar isso. Eu mexo tudo e espero que eles continuem agindo da mesma forma. Não, o Simon acha, assim, o que eu acho engraçado, assim, tudo é culpa do Domi. Os jogadores não têm responsabilidade nenhuma, ninguém mais. A diretoria, ninguém mais tem responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade, cara. É difícil a gente admitir isso. O Domi tem responsabilidade? Tem responsabilidade. Diante de tudo isso, considerando todos esses fatos que o Nazário falou. E os jogadores também têm responsabilidade. Qual a dificuldade? A fazer calúnias contra outras pessoas. O Nazário foi lá, reforça. E a produção deixa passar, o Anderson Cavalcante fica olhando tudo de braços cruzados, de quem vai ser a cobrança? Em quem vai ser a cobrança maior?
É no cara que comanda. Não é no cara que tá lá falando besteira e não tá Beleza, você não cobra dos jogadores, então. Não cobra. Não. Tem que cobrar só cobra? do técnico. Como não cobra? Ué? Se eu sou dirigente de futebol do Flamengo, hoje eu entro naquele vestiário lá e vai ter nego saindo chorando. Você tá resumindo o problema todo no Dome. Eu tô chorando com o que eu ia falar hoje pra eles lá. O que eu tô falando, até o Mauro Chaves falou aqui, ó. Ele mandou um superchat aqui de 10 prata e falou o seguinte, o Mauro Chaves. Cara, tem um monte de superchat atrasado aqui. Concordo com o Túlio, a diretoria tem de intervir pra ver onde está o problema. O que eu tô falando? Eu, no momento, o que eu faria? Eu iria lá conversar. Pode ser tarde, não fez isso contra o Atlético Goianiense, ia fazer agora. Pois com este elenco do jeito que está, ninguém dá jeito. É isso, tá todo mundo jogando mal. Falta um ajuste fino que precede banco nos craques que nada fazem. Eu acho que o problema vai além do treinador. Se a gente quer passar pano pro jogador, o Gabigol fez gol na final da Libertadores e tal. Hoje, em 90 minutos, ele não chutou a gol, porra. Isso aí, pô. Gabigol não chutou gol? Perdeu um gol na cara no início do segundo tempo. Olha só, foi o único chute que ele deu. Em 90 minutos. 90 ele chutou uma vez. Se comparar com o Vitinho na outra partida. Perde gol toda hora, Gabigol. Não, mas hoje ele chutou uma vez só. Aproveitamento horroroso. Tá horroroso. No mapa dele aqui. Tem mais superchat que eu falei aqui.